Informação importante: o Corinthians não tem mais o maior patrocínio da história do futebol na América do Sul. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores da rescisão do contrato com a VaideBet e informa também que o Timão pode ter prejuízo com o acordo feito com a casa de apostas. Tem ainda informações importantes sobre o futuro de Carlos Miguel e a chance de impeachment do presidente Augusto Melo. Hora de falar sobre o Corinthians sexta-feira, para lá de agitada e péssima pro Timão. A principal notícia: a VaideBet anunciou na manhã dessa sexta a rescisão do contrato com o Corinthians. Essa era uma pedra cantada. A VaideBet já vinha fazendo uma série de notificações e avisos do seu incômodo em relação a uma série de escândalos que relacionavam o nome da empresa, tudo por causa daquela intermediação que envolveu até um laranja. O Corinthians tratou o caso com pouco caso, com desdém, e nessa sexta-feira foi informado da quebra do contrato. Prejuízo de no mínimo 300 milhões de reais, isso porque o acordo previa um pagamento total de 370 milhões de reais, o Corinthians só embolsou até agora 66 milhões de reais e o vínculo foi rescindido. Mas a coisa pode ficar ainda pior, vou explicar para vocês. O Corinthians, para fechar com a VaideBet, precisou devolver 20 milhões de reais que haviam sido antecipados com a PixBet. Ainda pagou mais 24 milhões de reais à antiga patrocinadora pela quebra do contrato. Além disso, tem 3 milhões e meio de reais que já foram pagos de comissão à empresa do Alex Cassundé, graças ao acordo de intermediação com a VaideBet. Até agora citei já 47 milhões e meio de reais, certo? Se o Corinthians embolsou 66 milhões de reais, o lucro é inferior a 20 milhões de reais, certo? Pois bem, a VaideBet pode exigir na justiça que o Corinthians arque com o pagamento da multa rescisória. A VaideBet se utiliza de uma cláusula, o item 12.2, que trata sobre corrupção, para pedir a rescisão desse contrato. E ela pode ir à justiça exigindo que o Corinthians faça a indenização, que equivaleria a 10% do valor até o fim do contrato. Se ainda restam mais ou menos 300 milhões de reais a serem pagos, o Corinthians ainda poderia ter de ressarcir a VaideBet em 30 milhões de reais. Nesse caso, o Timão teria um prejuízo com a passagem da VaideBet de mais ou menos 11 milhões de reais. O Corinthians, por meio de uma nota, lamentou a saída da empresa e ainda deu uma cutucada na VaideBet, afirmando que ela era uma empresa desconhecida e se tornou a segunda mais famosa do país graças ao acordo com o Timão. VaideBet que tem negociações avançadas para se tornar patrocinadora master do Cruzeiro. Ainda assim, perdeu mais de 100 mil seguidores nas últimas horas lá no seu Instagram por conta da debandada de corintianos. Quero continuar falando sobre o Timão. Augusto pode pedir para sair? Existe um rumor muito grande nas redes sociais de que o presidente corintiano cogita se afastar em meio a todos os escândalos causados nos últimos dias. Uma pessoa próxima ao Augusto me assegurou que essa possibilidade está completamente descartada, mesmo depois da saída de mais dois diretores, o diretor de futebol Fernando Alba e o diretor financeiro Rosala Santoro. Já são várias as debandadas e ele tem perdido todos os seus apoiadores. E a perda desse contrato de patrocínio de 370 milhões de reais pode sim determinar um impeachment, ainda que o presidente se mantenha no cargo. Um grupo de oposição se reuniu na tarde dessa sexta-feira para tentar mudar uma assinatura de contrato, só para vocês entenderem. Uma assinatura de contrato não, uma assinatura de reunião. Eles haviam protocolado, quase 30 dias atrás, no Conselho Deliberativo, um pedido de reunião para que o Augusto esclarecesse esse contrato com a VaideBet e também aquela permuta com a Gazin. Essa reunião perdeu a validade a partir do momento em que o contrato foi desfeito. Então agora os opositores estão se mobilizando para juntarem 51 assinaturas. E se essas 51 assinaturas forem obtidas, os opositores vão pedir uma reunião para tratar sobre um impeachment do presidente. E esse impeachment se dará a partir do artigo 106 do Estatuto do Corinthians, que trata da seguinte maneira: são motivos para requerer a destituição do presidente. O item B fala: ter ele acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians, fecha aspas. Eu quero a sua opinião. O Augusto Melo merece o impeachment? Ele foi o responsável pela perda do contrato com a VaideBet? Só quero dar o meu parecer. Para mim, o Augusto se fez de besta. Enquanto todo mundo noticiava sobre esse escândalo, sobre as várias situações, ele foi alertado e pressionado para abrir mão de seus pares que participaram desse contrato escandaloso e não fez. A partir daí foi conivente, para mim tem muita culpa numa rescisão do contrato de um acordo espetacular. Só para completar, Carlos Miguel. O goleiro fica ou não no Timão? Pela manhã contei para vocês que ele tem uma proposta do Nottingham Forest e já havia comunicado aos dirigentes do Corinthians sobre a sua intenção de sair. O time inglês está disposto a pagar os 4 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 23 milhões de reais como multa rescisória. O
Corinthians não teria muito o que fazer. Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente estou de volta aqui no canal, trazendo para vocês todas as atualizações do Corinthians, porque um final de semana aí no Corinthians, uma repercussão incrível negativa em todas as páginas de jornais, televisão, rádio, internet, só fala do Corinthians, porque o Timão tá passando por uma crise incrível. Após aí 5 meses de mandato do novo presidente Augusto Melo, o Corinthians começou a desmontar a sua diretoria. Nessa sexta-feira, 7, de junho, o diretor adjunto de futebol Fernando Alba e o diretor financeiro Rosala Santoro deixaram o Corinthians, infelizmente, Corinthians que vem aí desmontando a sua equipe já faz algum tempo. Também Armando Mendonça, vice do presidente, também está muito insatisfeito com tudo que está acontecendo no Corinthians, principalmente após aí esse escândalo de envolvimento de lavagem de dinheiro do Corinthians, e a Vaidbet rescindir seu contrato num valor aí aproximado de 370 milhões de reais apenas em 3 anos. Era o maior patrocínio da América Latina. Corinthians que está aí com a dívida quase alcançando 2 bilhões. Então o Timão precisa reforçar a equipe e não tem dinheiro para comprar. O que está acontecendo com essa diretoria amadora, sinceramente, eu não sei. Porque em apenas aí, igual eu falei no início, 5 meses, tem muita gente que está deixando o Corinthians. Já saíram várias pessoas da diretoria. Exemplo, posso dar aí um exemplo para vocês, de todos esses nomes, eu posso citar aqui alguns. Por exemplo, diretor Rubão deixou o Corinthians insatisfeito. Diretor adjunto Fernando Alba deixou o Corinthians aí também insatisfeito com tudo que está acontecendo. Diretor financeiro Rosala Santoro também deixou o Corinthians. O assessor de comunicação do Corinthians, Vilaron, também deixou o Timão. Agora tá faltando quem? Só Fabinho Soldado sair, porque se sair, o Corinthians vai ficar sem ninguém na diretoria. A coisa tá feia, meu Deus do céu. Com essa bagunça aí do presidente Augusto Melo, eu acredito que tá aí fortalecendo a oposição. Essas pessoas podem muito bem se unir e vir aí na próxima eleição contra Augusto Melo, que já trabalhou um pouco com ele e já sabe de tudo que está acontecendo, pode montar aí uma oposição e ficar muito forte, e Augusto Melo pode acabar deixando o Corinthians com toda essa lambança que está acontecendo. Os diretores jurídicos Yunquilin e também Fernando Perino pediram demissão, porque eles também não concordam com o que está acontecendo na diretoria. Augusto Melo ainda tem aí grandes problemas para resolver. Superintendente de marketing Sérgio Moura, que também pediu licença do cargo por ter o nome envolvido nessa polêmica nos últimos dias, também é outro que pode deixar o Corinthians. Então, notícia atrás de notícia, só coisas ruins, só notícias aí que deixam o time aí, querendo ou não, o jogador lê muito o que está acontecendo na sua empresa. Então o Corinthians está passando por uma dificuldade tremenda. Augusto Melo não está sabendo lidar com a situação. Se for mesmo comprovado, porque por enquanto a Polícia Civil está investigando, se for mesmo comprovado essa lavagem de dinheiro, Augusto Melo para mim não passa do mesmo. Ele veio com um discurso lindo, um discurso maravilhoso, que era renovação e transparência, que o Corinthians não seria mais aquele Corinthians do passado, que o Corinthians agora ia ser o Corinthians pro corintiano, o corintiano ia ter o prazer de ir no estádio assistir o Corinthians, que agora ia montar um super time e fortalecer. Inclusive o diretor, que era de confiança dele, Rubão, emocionado, torcedor, foi até a Rádio Bandeirante e falou que agora tinha acabado a farra do Palmeiras, tinha acabado a farra do Flamengo. Isso é coisa que pode dizer não um profissional, e sim um torcedor que trabalha com a emoção e não com a razão. Pessoas profissionais não podem ter esse tipo de emoção. Aí Augusto Melo foi no programa da Renata Fã e falou um monte de asneira, falou um monte de besteira, e hoje está provando tudo o contrário. Se a Vaidbet rescindiu,
é porque a VaiDeBet está se sentindo lesado no mercado. Hoje é a segunda casa de aposta mais rentável, é a segunda casa de aposta mais conhecida, então eles estão se sentindo lesados. E com isso é rescindido. Quem perdeu foi o Corinthians, porque qualquer clube no Brasil, até mesmo no mundo, gostaria de ter um patrocinador como a VaiDeBet, que em 3 anos pagar cerca de 370 milhões para o Corinthians. Isso é muito dinheiro. Todo dia 1º de cada mês depositava 10 milhões. Quero ver agora, Corinthians, como vai honrar com seus compromissos de pagar rescisão de jogador, de pagar ação aí na justiça de jogador, pagar direito de mais jogador, pagar salário, honrar os compromissos do clube, porque não tem dinheiro. Corinthians, que tinha uma dívida aí de 1 bilhão, hoje já se aproxima de 2 bilhões. E precisa, no meio do ano, a partir do dia 10 de julho, hoje é 8, a partir de praticamente um mês, reforçar o elenco, porque o elenco do Corinthians, tecnicamente, é muito ruim. O elenco do Corinthians é muito fraco. E esse elenco não vai conseguir ganhar nada, porque saíram alguns jogadores muito importantes. Inclusive, eu posso citar o Cássio. O Corinthians não era para ter deixado o Cássio sair, porque o Cássio é um jogador que salvou o Corinthians ano passado do rebaixamento. E esse ano, a chance do Corinthians ser rebaixado, ela é maior do que o ano de 2023. Por quê? Porque o time, tecnicamente, é mais ruim. E aí, o Corinthians, na diretoria anterior do Ilho Monteiro Alves, fez um contrato extremamente horroroso com o Carlos Miguel, baixando a multa dele de 50 milhões para 4 milhões. Isso significa 23 milhões de reais. E aí, os times ingleses querem levar ele, o time europeu quer levar Carlos Miguel. Por isso, aí do Willis soltou a nota dizendo, olha, o goleiro só fazia esse contrato com a gente. Então, por que o Corinthians já fez? O Corinthians não é obrigado a fazer contrato quem não queira. O jogador, o atleta, o staff, o empresário pode pedir, o Corinthians deve negar. Então, por que fez contrato mal amarrado? Assim, por isso que o staff está querendo que, como o Carlos está passando por uma fase difícil, que o Carlos Miguel jogasse, porque em 5, 6 jogos, como ele fez, ele já teria uma visibilidade. Como é muito jovem e pega muito, o mercado europeu ficava interessado no caso. Isso está acontecendo. Esses caras irresponsáveis, amador. Você não pode nem comparar a diretoria amador com a diretoria do Corinthians, porque a do Corinthians é bem pior, porque ela é irresponsável. Os negócios que faz. Todas essas pessoas deveriam, sendo comprovada essa denúncia aí de lavar dinheiro, ser punida e banida do futebol. Coisa que acho muito difícil acontecer, porque você sabe, né? As coisas que no Brasil, infelizmente, né? A investigação é muito morosa, demora muito e depois vai enrolando, vai postergando, entrando com recurso, depois ninguém fica preso, ninguém paga pelo que fez. Olha aí, Duílio de boa, curtindo a sua mansão, tranquilo, curtindo aí a vida sossegado, mas cometeu vários erros no Corinthians. Falou assim, que estava preocupado em pagar dinheiro do Corinthians. Além de não pagar, não fez um bom time, não contratou um jogador. E Augusto Melo, me parece, está na mesma linha de irresponsabilidade, porque do jeito que está, é muito provável que ano que vem nós vamos assistir o Corinthians disputando aí a Série B do Brasileirão, infelizmente, mas é a realidade. E aí, pessoal, o que vocês acham dessas notícias aí que está acontecendo no Corinthians? Dessas pessoas pedindo demissão, outras sendo demitidas, né? Com esse escândalo aí de lavagem de dinheiro. Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa sua inscrição, ativa o sininho, porque todo dia eu gravo um vídeo aqui e trago para vocês tudo que acontece no Timão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.